Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Trendline 365. Hoje com o comentário O Investidor, o Elefante e a Pandemia. Hoje estivemos numa live, mais uma live que estamos trabalhando, debatendo o mercado financeiro, debatendo o impacto da pandemia dentro deste cenário global. E o que a gente pode esperar com o desenrolar, com o passar do tempo. A gente vem vendo os números da economia bastante complexos, bastante ruim, e a bolsa subindo. A gente tem muitas coisas que vemos debatendo ao longo dos últimos dias. Era mais uma live que a gente debate, conversa, troca ideia, só que na parte de perguntas e respostas, nós tivemos hoje uma pergunta que realmente marcou. Foi quando o investidor ele vai e faz o seguinte questionamento: eu estou me sentindo como um elefante amarrado. E o que eu posso fazer para mudar isso? E foi dessa pergunta que surgiu a ideia de preparar esse comentário. Nós a respondemos durante a live e surgiu a ideia de preparar esse comentário. Como alguns podem saber, a história do elefante de circo, ela tem uma peculiaridade muito grande. Nós conhecemos do poder, do tamanho e da força de um elefante. Só que o elefante do circo, ele fica acorrentado a uma estaca bem pequena e frágil. E nós que estamos de fora, podemos olhar para aquele elefante e fazer o seguinte questionamento: ele é tão forte, ele poderia facilmente quebrar aquela amarra, quebrar aquela corrente, quebrar aquela estaca que está prendendo ele e sair dali e se libertar de tudo. Só que o elefante de circo, ele não foi amarrado ali naquele momento que nós estamos vendo. Não foi naquele momento já com o elefante grande, forte, que ele foi acorrentado. Ele vai ser trabalhado dessa forma desde pequeno, desde novo. Então, ao ser pequeno, ao ser novo, o elefante ele ainda é fraco e ele não consegue quebrar essa corrente. Ele pode tentar de várias formas, mas provavelmente ele não vai quebrar a corrente. E de tanto tentar, a gente vai ver que o elefante ele se acomoda. Então o elefante ele vai ficando mais velho, vai crescendo, vai ficando mais velho, até chegar a ponto de ficar um elefante que a gente vê o elefante do circo. Um elefante grande, forte, que teria tudo para quebrar a corrente e sair dali, ser livre, e ele vive acorrentado e preso dentro de um ambiente com uma estaca que não teria a menor possibilidade de amarrá-lo. Então, essa comparação do elefante pode ser trazida para o mercado financeiro. Porque se a gente acompanhar notícias do tipo que foi divulgada pela FGV, quando explica que viver de especulação diária é quase impossível, e tem cada dia mais brasileiro tentando fazer isto, e no estudo ela mostra que 91% do pessoal que tenta viver de day trade, ele quebra, você vai começar a entender que esse dado ele é muito forte e ele revela alguns outros pontos. Primeiro ponto que a gente pode elencar: muita gente entra para operar sem nunca ter estudado o mercado. Ele não tem conhecimento algum disto. E ele entra numa área sem preparo, sem estudo. O que é que ele vai ocorrer? Ele vai perder. Ele não vai entender o mercado. Ele não vai saber trabalhar risco. E ele vai perder o dinheiro. É fundamental que a pessoa tenha conhecimento, tenha estudado o mercado antes de entrar. Mas só o fato de estudar e ter conhecimento não vai garantir o lucro, não vai garantir o capital.
A segunda parte é saber entender o risco. Então, quando eu estudo, eu tenho conhecimento e eu me preparo o risco para saber que para determinado movimento eu tenho um determinado tipo de risco, a minha probabilidade de ganhar é bem maior. E a partir daí você já vai ter o quê? Vai ter uma estratégia de como investir, já vai ter planejamento. E quando você coloca tudo isso, você já vai sair daquela região que não tinha preparo, que não tinha conhecimento, para ter já um preparo, um conhecimento. Só que aí, olha o que acontece. Nós temos um mercado, conforme a FGV já falou, que mais de 90% do pessoal perde, isso falando de day trade. E agora, no meio da pandemia, nós podemos sim fazer a ponte desse investidor que ele nunca dedicou tempo para estudar, para ter conhecimento, ele agora já falhou, já quebrou, e agora ele é aquele elefante que ficou com o trauma, que não vai mais lutar pela sua independência financeira, ele não vai mais correr atrás, ficou acomodado, ele vai lá e vai botar na cabeça o seguinte: eu não vou olhar para o mercado financeiro, porque se eu tocar ali, eu vou perder dinheiro, que eu só faço perder dinheiro. E aí vem a pandemia. A pandemia que muda de uma forma radical o cenário econômico global. Nós não temos como informar, como falar o que é que vai ocorrer daqui a 2, 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E quando a gente pega o paralelo do elefante com esse investidor, nós vamos ver que tem um ponto na história do elefante que pode ser muito útil para o investidor. O elefante ele fica acorrentado ali naquela estaca pequena, mas tem um momento da vida dele que ele pode entender o quanto ele é forte. É no momento do risco extremo. É no momento que o circo pegou fogo. Imagina que o circo pegou fogo. O elefante ele só tem 2 caminhos. Ou ele corre dali e foge, ou ele vai morrer queimado. E agora vem a pandemia. Mudou todo o cenário global. Agora o investidor só tem 2 caminhos. Ou ele se prepara para o que vem por aí, ou ele vai perder dinheiro. Então o investidor ele sabe que agora ele vai ter que se preparar. Ele vai ter que ser aquele elefante que mesmo no subconsciente dele, que ele não pode, que ele não pode, que ele não pode, ele vai parar. Queimou. O circo está pegando fogo. Agora, elefante, ou quebra a tua estaca aí e foge. Investidor, ou aprende a trabalhar agora, ou o que é que vai ser do futuro. E quando a gente olha para a economia, Boletim Focus aí divulgando, soldado, a gente já vê o PIB projetado do Brasil caindo 6,48 para 2020. Projeção de dólar fechando no ano é 5,40. Então não tem um cenário muito bonito vindo pela frente. O cenário da economia, de uma forma geral, não é tão animador. E o que é que ocorre? Durante a pandemia, eis que a quantidade de pessoas operando, pessoas físicas, aumenta praticamente 75% em um ano. No meio dessa pandemia agora, a gente vê vários meses, o pessoal vai para casa e começam a operar. E aí eu pergunto, esse pessoal estudou? Tem conhecimento? Controle de risco? Acompanha estatística, vê como é que é feito o investimento? Ele fez um planejamento para operar? E se ele fez o planejamento, ele está seguindo o plano? Porque senão, como é que a gente vai poder esperar ter um resultado diferente se continua a agir da mesma forma? Esse investidor provavelmente vai engordar a fila daqueles 91%. Por isso, aquele investidor inspirado no elefante, que por mais que ele tenha o subconsciente dele travado, que não pode, que não pode, que não pode, ele agora ele entendeu que ele vai ter que poder. Porque agora ou pode, ou pode. E tomando como base o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, a gente pode ver
alguns pontos que eu identifico até como fundamental para a mentalidade da nossa geração. Nós podemos olhar décadas, até alguns anos, e como é que seria o roteiro? Eu iria estudar, eu iria cursar uma faculdade para ser empregado de uma boa empresa. Eu iria fazer carreira naquela empresa há 20, 30 anos e iria me aposentar. E hoje, o cenário que o mundo nos apresenta, e até um caminho pós-pandemia, quando a gente vê que estudar agora é adquirir conhecimento para nós termos uma capacidade de agregar capital e, ao invés de ser funcionário de uma boa empresa, a gente poder comprar uma boa empresa. Para quem trabalha no mercado de ações e vê a possibilidade de poder ser acionista de várias empresas que tenham fundamentos, não é só porque o mercado caiu, é porque aquele segmento tem fundamento, é porque tem uma perspectiva de valorizar ao longo do tempo. E não só na bolsa, quantos projetos paralelos, quantos projetos que poderiam ser como startups e agora vão construir fortunas. Porque durante grande período de crise, também é um grande período de oportunidade para construir fortunas. E é sempre bom lembrar, fortunas são perdidas e conquistadas durante período de crise. Para isso, basta o quê? Planejamento, conhecimento, estar preparado. E um outro ponto que é comum escutarmos no mercado de investimento, evite o risco. Ora, o que seria do mercado financeiro sem o risco? O risco, a gente poderia falar que é inerente ao mercado. E aí eu não falo de quanto mais risco, maior retorno. Não. Eu posso controlar meu risco e ter um retorno ilimitado. Eu posso trabalhar com controle de risco e gerenciamento de risco. O que eu não posso é entrar sem planejamento. Então, o que é que eu vou ter que ter? Aprender a controlar os riscos. Quando eu aprendo a controlar os riscos, eu tendo a ter um controle melhor do planejamento e da operação. Que no slide da grafia ficou errado, mas eu acredito que dá para entender essa lógica. Primeiro ponto, eu vou estudar, vou me capacitar, eu vou ter uma capacidade de agir dentro do mercado. Então, eu vou poder alocar recursos de uma forma melhor, eu vou poder investir melhor. E para chegar nesse ponto, também eu vou ter o controle de risco, como gerenciar o capital, entrada, longo prazo, curto prazo. Tudo isso eu vou trabalhar, risco-retorno. E concluindo uma ideia que eu comungo muito com o pessoal, e aí é minha parte, é quem tem que ter esse tripé: planejamento, disciplina e controle. Porque quando eu planejo uma operação e tenho disciplina para colocar em prática, controlando da melhor forma possível, eu vou ter um resultado legal. O resultado vai vir. E como resultado, uma das formas que a gente trabalha aqui, eu poderia divulgar e mostrar o nosso portfólio Trendline. Quando a gente trabalha aqui, o resultado acumulado de abril e maio, como a gente pode ver na tela, já vem um resultado positivo. Então, a ideia básica que eu queria mostrar nesse comentário é que sim, aquele elefante que por falta de educação financeira na juventude, por falta de conhecimento, ele cresceu achando que não poderia, que não poderia, que não poderia. De repente ele vê agora que o mundo está complicado, ou que o circo que ele está pegando fogo. E agora o elefante entende que ou ele foge, ou ele muda, ou ele sai de dentro do cerco que está pegando fogo, ou ele vai acabar morrendo queimado. E o investidor é a mesma situação. Aquele investidor que deixava o dinheiro parado na renda fixa, aquele investidor que tinha todo o capital dele dentro da poupança, com esse risco que nós temos agora de mercado e com retorno praticamente nada de poupança, e aí eu não falo para o investidor pegar e colocar tudo em renda variável. Confere nossos vídeos aqui no canal, que vai ver como é que nós montamos uma carteira
alocando recurso, ouro, alocando recurso, renda variável, alocando recurso, tesouro do governo, criptoativos. Então, para cada tipo de gestão, tipo de risco, tipo de perfil. É a mensagem, é o comentário que eu quero deixar hoje, fugindo um pouco da temática dos nossos vídeos, mas se tiver alguma dúvida, chama no grupo do WhatsApp, vamos bater um papo. Tranquilamente, eu estou aqui disponível para ajudar. Fiquem à vontade, espero que o vídeo tenha sido útil. No canal nós temos um vídeo que detalha mais o papel de cada ativo e como nós trabalhamos, mas de uma forma mais resumida, a renda fixa vai ficar com o IPCA 2035, a renda variável vamos ter BOVA 11, reserva de valor, ouro e Bitcoin, enquanto na reserva líquida vamos deixar o dinheiro rendendo Selic ou CDI.